なあレック、そろそろ取りに行こうか。ワンピース。Terminou aí! Pensei que ia terminar de outra forma! Gente, eu não vou falar muito desse episódio, porque eu tenho um vídeo completinho dando detalhadamente de como foi no mangá, tá? Então eu vou falar um pouco aqui por cima, vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo completo que eu falei sobre esse episódio, que foi quando lançou no mangá, tá bom? Então eu vou dar alguns pontos, alguns ressalvos que eu gostei da animação em si. Eu adorei o flashback que eles colocaram, complementaram o flashback, né, do Shanks pegando a fruta. Então eles complementaram esse flashback com um passado um pouco do Luffy. Deram algumas cenas a mais pro Luffy, foi bem legal esse detalhe que eles fizeram, essa relação que os dois construíram, tá? Então ele trouxe umas ideias bem interessantes com esse complemento que fizeram, tá? Achei bem legal o complemento que eles fizeram também do festival, que é o pessoal curtindo, conversando sobre, para depois eles sentirem, e gostei deles terem colocado esse detalhe, deles terem sentindo algo estranho indo atrás. E não foi todos também, né? Pra vocês verem, o Kiemon nem apareceu aqui nesse caso, ele deve estar bem longe do raio, ou ele tinha bem menos alcance, né? O que não deixou muito claro foi o Momo não ter percebido. Eu acho que o Momo, ele viu que o Yamato começou a correr e ele seguiu o Yamato. Eu acho que foi nesse sentido aí. Mas já mostrou que o Jinbe não estava no palácio, então a gente já tem aí a cena muito aguardada do próximo capítulo, que vai ser muito bom, tá? Se eu não me engano, foi revelado agora nesse episódio, né? Que foi revelado os incidentes que aconteceram, os 3 grandes incidentes: um assassinato, um desaparecimento e um conflito, eu acho que é uma coisa assim, eu não lembro qual que era. As 3 manchetes que apareceu pelo Morgan, né? Então, esclareceu, né? A morte foi do Rei Cobra, o Sabo, que foi acusado de ter matado o Rei Cobra, e a Vivi tá desaparecida. Então tá um prato cheio pro Luffy com tudo pra cima do governo mundial. Mas eu não vou dar muito spoiler, isso não vai acontecer exatamente agora. Tá? Tem um motivo bem claro porque isso não vai acontecer agora. Vai ser bem interessante aí mais pra frente como que isso vai ter esse desenrolar. E vamos ter aquela cena linda do Luffy também. Eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser a reação do Chapéu de Palha animada. Mas enfim, achei muito legal o momento do Shanks com o Bando querendo ver o Luffy, o Yasop com medo de ver o Zop. Então, eu achei muito legal. E a reação eles mudaram um pouquinho, né? Eles mudaram, se eu não me engano, acho que no mangá colocaram que o Luffy era um homem, era um gigante muito violento. Aqui, se eu não me engano, eles falaram é um homem muito violento, uma coisa nesse sentido. Então, eles mudaram um pouco como o mundo vê o Luffy fora do cartaz, né? Então eu achei bem interessante como que eles fizeram aqui nesse caso. Inclusive quando tiveram a falha do Momo, né, com o Borograph, eu achei muito legal, foi muito engraçado. Mas aquele ator de início! Então esse episódio em específico eu fiz um vídeo dando detalhadamente de cada coisa que apareceu no capítulo, tá? Porque ele está relacionado ao capítulo 1054. Então eu tenho aí uma análise explicando meus pontos de vista e dando uma opinião bem legal, né? Ah! Eu até tinha esquecido desse flashback. いきなり嵐からついてない。É o Russos, né? 赤髪の船だ。シビ内でも連れてた。面倒だな。
Quase espantem, né? Nem tentou captura, hein? どういうつもりだあいつら。僕たちはこの船には残壕なんかねえぞ。悪魔の身一つしか。なんだってんだ。たかがゴムになる身だろ。 E por conta dessa cena, muitos ainda acharam mesmo que o Shanks salvou o Luffy por conta da fruta. Tem um pouco de relação, mas não foi 100% por conta disso, tá? E esse flashback mostrou no anime mostra exatamente isso, que ele realmente tinha um carinho, eles têm realmente um carinho muito grande pelo Luffy. E ele é realmente um amigo. Então ele não salvou o Luffy só por conta da fruta. E não tem como dizer que o Shanks sabia necessariamente que a fruta era especial, entendeu? E a fruta ele sempre valeu muito caro. As frutas de as Akumas no Mi sempre valeram muito dinheiro. Então, meu ponto de vista é que ele sacriou por conta da fruta, entendeu? Por ser uma fruta que tinha pouco ali no East Blue, porque no East Blue eram poucos os que tinham o poder de Akuma no Mi. Se eu não me engano, só tinha o Bug e não tinham trazido nenhuma fruta ainda pro East Blue. Então era só o Bug que tinha fruta no East Blue e mais ninguém. Então ia ser muito valioso para eles essa fruta no East Blue. Então não necessariamente significa que ele sabia que essa fruta era especial, tá bom? Mas também com outras revelações mais atuais no mangá, também pode dar alguns pontos aí que talvez ele soubesse. Mas ainda não tem como eu dizer 100%, até confirmarem. Do meu ponto de vista, que o Shanks não sabia da importância da fruta, tá? E ele simplesmente salvou o Luffy, porque o Luffy era amigo dele, realmente, tá? E ele realmente estava apostando na futura geração. Entendeu? Então ele teve que ensinar pro Luffy, fazendo isso, ele teve que ensinar pro Luffy o perigo do mar, o perigo de ser pirata. E esse foi um dos motivos, esse foi um dos meios que ele encontrou de perder o braço. Mesmo assim, tá? Eu não acho totalmente errado supor que ele não tinha tanto poder na época. Porque quando ele salvou o Luffy, pessoal, ele não era Yonkou. Isso é um ponto bem claro que eu quero deixar pra vocês. Ele não era Yonkou, tá? Então ele ainda não era tão forte como muitos pensam. Nossa, como que ele conseguiu se deixar? Sem contar que dentro da água todo mundo perde um pouco de força, né? Porque a água é mais pesada, ele não tinha uma base de sustento pra mexer com espada, entendeu? Então o Shanks ele não é do tipo que luta no soco, o Shanks é do tipo que luta com espadas. Então, tem esses pontos também. Então, não dá pra você usar 100% uma espada dentro da água. Entendeu? Então, tipo... E tem outro detalhe, eu acho que o Shanks foi nadando até onde o Luffy tava. Então, ele já tava um pouco cansado até chegar lá. Então, ele só que salvou o Luffy de última hora. Ele nem teve tempo de reação. Tá bom? なあレック、そろそろ取りに行こうか。ワンピース。 Ah! Terminou aí! Eu pensei que ia terminar de outra forma! E agora ele tá indo atrás do One Piece, né? Vamos ver que raios vai acontecer agora. Uma coisa que ainda não tá muito clara é como que o Shanks chegou em Wano. Dá a entender alguns pontos, mas nem tanto. Entendeu? Porque ele estava indo para Wano. Era para proteger o Wano caso a marinha fosse... Caso a fronteira de Wano fosse aberta, realmente tivesse que proteger. Para o Wano não cair? Pode ser. Porque o Shanks ele tem muito conhecimento. Então ele sabe como o governo quer se movimentar. Então, se ele sabe realmente como o governo quer se movimentar, não é tudo que ele sabe, tá? Algumas coisas ele deve saber, outras não. Mas o Shanks, ele tem um controle muito grande das coisas do mundo também, tá? Então, eu vejo muito mais o Shanks como uma força antagonista do que necessariamente um vilão, tá bom? Então, talvez ele tenha se direcionado para o Wano, porque ele estava sabendo o conflito que ia acontecer em Wano. E caso o Kaido fosse derrotado e as fronteiras fossem abertas, a marinha podia realmente invadir. E eu acho que ele foi lá justamente para isso não acontecer. E o Wano tem uma importância muito grande para a história do mundo,
para descobrir o século perdido e para ter a mudança, a virada de chave do mundo. Isso tenho quase certeza que ele sabe, tá? Então, pode ser por conta disso que ele foi para o ano e de lá ele vai para outro local que a gente vai ver mais pra frente. 海賊機に変えた未来の海賊王ルフィその一味のステッカーだべこの島は四皇シャンクスの縄張りだよ。だべ Adorei eles terem colocado o momento do Bartolomeu das histórias de capa pegando o território dele. Eu adorei isso que eles fizeram, ficou muito bem legal a animação. E o engraçado é que tipo, a gente pensou que o Bartolomeu pegou na força, né? Mas não, ele simplesmente estava conversando com o povo falando que tinha território do Shanks, aí ele simplesmente tacou fogo e colocou do Luffy ali. Eu adorei isso, porque ele não lutou realmente, ele simplesmente atacou fogo mesmo. Eu acho que é por isso que o Shanks não foi muito atrás do Bartolomeu, porque o Bartolomeu não atacou ninguém. Ele simplesmente atacou fogo na bandeira, pra trocar as bandeiras. Por isso que ele enrolou tanto aí pra se importar com o Bartolomeu. E agora foi só uma desculpa pra eles não irem ver o Luffy. Adorei. Adorei esse ponto que colocaram no anime. Temos que ver aí o que o anime vai trazer pra gente. A gente tem uma base do que vem nos próximos episódios, mas os complementos que eles estão dando tá maravilhoso. Muito bom mesmo. Mas beleza, gente. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu falo pra vocês em shorts, em reels lá no meu Instagram. Beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de todas as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Bye!